A paz do Senhor, primários, tios e tias, tudo bem com vocês? O meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, seja abundante em vossas vidas. Estamos aqui para mais uma lição de número 7, para você que está chegando agora. O EBD Kids, resumindo o EBD, nós comentamos a lição dos primários, das crianças da classe de 7 a 8 anos, e estamos aqui na lição 7, como ficar longe do pecado. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender como ficar longe do pecado. E o texto base da nossa lição, em Êxodo, no capítulo 24, onde Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Em Êxodo. Depois vamos pular do capítulo 24 para o 32, onde o 32 vai estar dividido em 3 partes. Onde a primeira parte, que vai do 1 ao 18, vai estar falando sobre o bezerro de ouro. A segunda parte, que vai do 19 ao 29, vai estar falando que Moisés quebra as tábuas do testemunho. E a terceira parte, que é do 30 ao 35, vai estar falando que Moisés intercede pelo povo. Depois de fazer a leitura do capítulo 32, nós vamos lá para o capítulo 34, que também está dividido em 3 partes. A primeira parte, do 1 ao 9, está falando sobre as novas tábuas dos 10 mandamentos. A segunda parte, que vai do 10 até o número 28, vai estar falando que Deus faz um pacto, Deus faz um concerto com o povo. E a última parte, a terceira, que vai estar do 29 até 35, fala que o rosto de Moisés resplandece. A leitura base do texto, ela é um pouco extensa do texto. Agora nós vamos fazer o nosso momento de oração. E eu já quero deixar a dica para o professor, que antes de iniciar a oração, pergunte a algum aluno se tem algum pedido específico. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa com esse aluno. E através desse momento de oração que ele vai sentir paz, que ele vai sentir aquela leveza, que ele vai sentir calmaria e vai conseguir ficar ali na classe sem nenhuma preocupação, sem nenhuma tristeza no coração. Então é de suma importância que o professor tire esse momento de oração. E peça também um aluno para que inicie a oração, para que faça esse período de oração, assim eles vão entender também a importância que tem de se orar antes de fazer qualquer atividade, qualquer projeto que nós estamos fazendo. É muito importante começar sempre com oração. Então feche os seus olhinhos e ore comigo. Querido Deus, mais uma vez te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui juntos para aprender um pouquinho da Tua Palavra. Peço que assim como o Senhor tem feito, tem estado presente em todas as aulas, esteja presente nesta aula também. E que fale aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade para trabalhar em cada coraçãozinho, que irá ouvir este vídeo, que irá assistir essa aula, e no coração de cada professor, que o Espírito Santo de Deus ministre em cada coração, para que eles vão para a classe no domingo, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, que tenha uma aula produtiva e abençoada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Agora nós vamos falar aqui sobre o objetivo da lição. Toda lição ela tem um objetivo, e o objetivo dessa lição é levar os alunos a entenderem que obedecer às regras, especialmente a palavra de Deus, nos livra do mal. Às vezes a gente passa por situações ou enfrenta situações na classe ou até mesmo em casa com filhos que chegam a certa idade que eles não querem mais obedecer, acatar ordens, cumprir regras. E é importantíssimo que nós, como pais e professores, façamos com que os nossos alunos compreendam que a base de tudo na nossa vida é a obediência. Sem obediência, nós não chegamos a lugar algum. O ponto central da nossa lição, ele diz que obedecer a Deus nos mantém longe do mal. E é por isso que eu disse aqui no início que o princípio de todas as coisas é a obediência. Sem obediência, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus e nos aproximar de Deus. E como sempre, eu gosto de deixar uma dica para o professor. Prepare todos os seus materiais, prepare a sua aula com antecedência. Seja o primeiro a chegar na sala, já tenha tudo preparado para receber com muita alegria os alunos. Lembrando que agora nós já vamos estar falando do momento ou do período em que o povo quebra aliança com Deus,
tal qual Moisés também quebra as tábuas dos 10 mandamentos devido à tamanha infidelidade do povo para com Deus, mas neste episódio há uma reconciliação devido à obediência do povo para com Deus. Então é bom recapitularmos esse episódio, que os alunos já vão estar cientes sobre as tábuas dos 10 mandamentos, e aqui já estamos numa segunda fase, onde há uma quebra de aliança e depois há uma reconciliação do povo com Deus, uma nova aliança. Aqui vai uma dica também para o professor recortar 10 tiras de cartolina e em cada uma delas escrever um mandamento, e na medida que o professor for aplicar a lição, que ele for falando sobre esses mandamentos, ele vai mostrando cada tirinha equivalente àquele mandamento no qual o professor está falando e colar essa fitinha ou essa tira de cartolina no quadro e explicando sobre os 10 mandamentos. Agora nós vamos falar o nosso Memória em Ação, que está registrado no livro de Salmo 119, versículo 11, que diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora nós vamos ler o nosso Memória em Ação na versão da Bíblia de Jerusalém. Ela tem uma linguagem fácil também de compreensão. Diz assim, Salmo 119, versículo 11: conservei tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. Eu sempre falo com o professor para ler na versão diferente da lição. A lição vem na versão NLTH, que é uma versão de fácil entendimento, mais fácil de compreender, mas tem outras versões também que o aluno às vezes vai estar de posse dessa Bíblia com versão diferente. Então é bom ler na Bíblia, não ler só na revista, conferir com a Bíblia, que é um momento em que você também vai mostrar a importância que se tem de carregar a Bíblia Sagrada, de ler na Bíblia, para mostrar para os alunos que a Bíblia é a fonte verdadeira, a inerrante palavra de Deus, e que a lição, o texto áureo, é tirado da palavra de Deus. Então, tem uma outra versão aqui, que é na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, nós lemos na versão NLTH, que é guarda a minha palavra no teu coração. Lemos na versão de Jerusalém, que é conservei a tua palavra. E na versão Almeida Revista e Corrigida, escondi. Então, todas essas três palavras, guardo, escondi e conservo, conotam um único sentido, que é de guardar a palavra de Deus no coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. O hino que eu quero deixar como sugestão é o hino de Cassiane, A Tua Palavra Escondi. É um hino muito bonito, eu amo esse louvor e os alunos devem conhecer, mas se não conhece, o professor vai estar apresentando esse louvor para os alunos, fazendo um momento de louvor. Cante louvores que estejam diretamente ligados com o tema da lição. Faça também um momento de oferta e explique a importância desse momento para as crianças, o quanto é importante ofertar na casa do Senhor. E agora nós vamos cantar o nosso Memória em Ação. Antes do Memória em Ação, eu quero cantar um pedacinho do hino da Cassiane, que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e da tua água bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. É muito bonito, ele também é muito grande, então não vou ficar cantando aqui para não tomar todo o tempo que seria usado para dar a aula, mas o professor faça esse momento aí na classe, cante com os alunos, peça a eles, se eles conhecerem algum hino, para apresentar também esse louvor, e assim vocês vão interagindo com os alunos e fica uma aula dinâmica, gostosa e participativa. Agora vamos cantar o Memória em Ação, lembrando que eu sempre estava apresentando as aulas com a Lulu, minha filha, e ela ama cantar o Memória em Ação,
é uma forma que a gente encontrou para memorizar. Inclusive, quando eu dava aula para a classe dos primários, eu sempre cantava com as crianças o Memória em Ação, porque para mim é uma maneira mais fácil do aluno, ao invés dele decorar, ele memorizar, ele guardar o versículo que ele está lendo, sem precisar decorar, porque tudo que a gente decora, chega um tempo que você esquece. Agora, quando você aprende, memoriza, você sempre vai estar lembrando, e o corinho é uma forma de você nunca esquecer daquele versículo. Então, cantando Memória e Ação, você pode ensinar os alunos assim: a tua palavra escondi, pra não pecar contra ti. Tua palavra com atenção, guardo no meu coração. A tua palavra com atenção, guardo no meu coração. É isso aí, a forma de nós ficarmos longe do pecado e nos afastar do mal é guardando a palavra de Deus nos nossos corações. Agora nós vamos para o momento da história. O professor já vai iniciar a história perguntando para a sua classe se algum aluno ali já tomou alguma bronca do papai ou da mamãe. Pergunte também se eles sabem o motivo pelo qual o papai e a mamãe ou as pessoas mais velhas nos dão essas broncas, estão sempre nos alertando contra coisas que podem nos prejudicar. Atente-se para a resposta e assim que ouvirem alguns alunos responderem porque eles acham que tomam bronca, você, professor, conduza a resposta. Diga a eles que o papai e a mamãe nos ama e quer e nos deseja o melhor. E é por esse motivo que ele chama a nossa atenção, que ele está sempre nos alertando para que a gente não vá passar por situações e que pode nos prejudicar depois. E não esqueça de lembrar para os alunos que nós também já fomos crianças. Eu mesmo, sempre quando eu ouvia um não, naquele primeiro momento ali, eu fazia cara feia, às vezes chorava, porque eu queria fazer algo, mas os meus pais me sinalizavam com um não. Ou seja, isso não é bom para você. E às vezes nós achamos ruim aquela resposta, aquele não. Nós não queremos aceitar. Mas é bom explicar para os alunos que como ele nos ama, e eles já passaram por caminhos que nós ainda vamos passar, eles já têm experiências, e por passar por experiências que às vezes não foram tão agradáveis, hoje eles podem nos direcionar. E é por isso que nós ouvimos um não. E esse não, às vezes, vai ser benéfico para nós lá no futuro. E aqui é importante frisar para os alunos que às vezes o não do pai ou da mãe nos livra de muitos problemas, exceto quando não obedecemos. Às vezes nós não queremos aceitar aquela ordem e desobedecemos, fazemos ao contrário do que aquilo que os pais disseram para fazer. Às vezes ele fala, vai para a direita, a gente vai pela esquerda. E no final a gente se encontra em um problemão e, além de estar num problema gigante, colocamos os nossos pais em apuros também. Então é muito importante obedecer. A obediência, para mim, é a chave do sucesso para a vida de qualquer pessoa. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que desobedeceram a ordem de Deus e tiveram consequências ruins, tiveram consequências trágicas. Se você pesquisar aí na Bíblia, vai ver quando Deus castiga a cidade de Sodoma e Gomorra. Teve um episódio ali naquela história que Deus tira Ló e sua família dali e Deus dá uma ordem para que eles fossem embora dali o mais rápido possível e não olhassem para trás. Mas a esposa de Ló, ela ficou muito curiosa, desobedeceu a ordem. A Bíblia nos conta que ela olhou para trás e quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Então é importante apresentarmos essas histórias onde pessoas desobedeceram uma ordem e tiveram consequências terríveis para que os alunos entendam que é melhor obedecer do que sacrificar. Outro exemplo prático e do dia a dia muito atual é o semáforo. É uma forma de você também explicar sobre a obediência para o seu aluno. Pergunte para eles, imagine se não houvesse semáforo nas ruas e avenidas. Que confusão seria no trânsito? Carros ultrapassando, carros se chocando, batendo um no outro por causa de quê?
de uma organização. O semáforo está ali para organizar. Quando um para, o outro vai. Se o semáforo fechou para um, é hora do da direita ir. Se fechou para o da esquerda, o da direita vai. Então, nós precisamos de aproveitar esses exemplos do dia a dia e mostrar para os alunos que tudo precisa de ter regras, que tudo precisa de ter uma ordem e nós precisamos segui-las. Deus é o nosso Pai Celestial e Ele é um Pai cuidadoso. Vocês se lembram quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito? Pois é, Ele também sabia que as pessoas precisariam de orientações, de regras, de instruções para saber como viver bem umas com as outras. Afinal, o povo hebreu tinha vivido toda a sua vida debaixo das leis e regras de um faraó cruel, que não temia e nem conhecia a Deus e fazia coisas horríveis. Foi por isso que o Senhor os deu regras, o que chamamos de os 10 mandamentos, para que eles não caíssem nos mesmos erros do povo egípcio e de outros povos que não conheciam a Deus. Pergunte na sua classe se eles lembram que vocês já estudaram sobre os 10 mandamentos. Existem muitos filmes, desenhos e até novelas sobre os 10 mandamentos. E sabem por quê? Porque até hoje, obedecer os 10 mandamentos nos garante uma vida abençoada. Que maravilhoso, não é mesmo? Já os desobedecer nos traz consequências ruins. Pergunte aí na sua classe, professor. Vocês lembram do povo hebreu? Vocês acham que eles obedeceram ou desobedeceram a Deus? Ao ouvirem a resposta, reforce para eles, pois é, infelizmente o povo hebreu desobedeceram a ordem de Deus. Após o Senhor enviar os 10 mandamentos, Ele também deu orientações de como adorá-lo no tabernáculo, tratar uns aos outros, o que fazer com o que ferir, mentir ou desrespeitar o seu próximo, e outras orientações sobre justiça e adoração, a fim de que vivamos unidos e felizes com Deus e uns com os outros. Tudo ia bem. Agora que os hebreus não eram mais escravos, podiam adorar o Senhor livremente e serem uma nação justa e boa. Porém, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as 2 tábuas de pedras, com os 10 mandamentos escrevidos com o dedo pelo próprio Deus, o povo fez algo muito ruim. Os hebreus, que aguardavam Moisés descer do monte, não souberam esperar. Ficaram ansiosos e pecaram, imitando os egípcios, que adoravam a vários deuses falsos criados por eles mesmos. O povo disse a Arão: não sabemos o que aconteceu a Moisés, se irá mesmo voltar. Então, façamos deuses para que nos guiem. E assim, foi montando um bezerro feito de ouro que eles mesmos trouxeram. Imagine como o coração de Deus ficou triste. Após tudo o que o Senhor fez para libertar o seu povo, vendo-o desobedecer logo no primeiro mandamento. Moisés ficou tão decepcionado e tão indignado ao ver o povo dançando para o falso Deus, que quebrou as tábuas dos mandamentos. Além de entristecerem a Deus e a Moisés, houve outras graves consequências por causa desse pecado. Diante de muita oração e súplica pelo seu povo, Deus é tão misericordioso que não destruiu o povo hebreu. Aqui é que entra Êxodo 34, os idólatras foram eliminados. Mas pela graça de Deus, Ele escreveu novamente os 10 mandamentos em novas tábuas para que o povo pudesse ler, memorizar e praticar e não mais se desviasse. Moisés teve um grande momento de intimidade com Deus. Quando desceu do Monte Sinai, após 40 dias, a glória de Deus ainda resplandecia em seu rosto, ao ponto de todos ficarem assustados. E nós também podemos viver esse momento de intimidade com nosso Pai Celestial por meio da oração e da obediência. E agora, o professor pode recapitular com os alunos os 10 mandamentos, usando as tiras de cartolina que foram confeccionadas cada mandamento. Assim, vai fazer com que o aluno memorize os 10 mandamentos e a aula fica dinâmica, lendo o Êxodo 20,
onde está narrando os 10 mandamentos, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a ela e nem servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem seus servos e servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Após fazer a leitura dos 10 mandamentos, concluo para os alunos dizendo que esses são os ensinamentos do Senhor. Se desobedecermos a esses mandamentos e andarmos de forma errada, podemos sofrer muito. E para eles, que obedecer às ordenanças divinas nos tornam pessoas melhores. Então essa foi a aula de hoje. Finalize orando com seus alunos. Peça a Deus que continue os abençoando, que eles possam guardar a palavra que eles aprenderem em seus corações. E, querendo Deus, eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau e até lá.